Fala galera, beleza? TM News na área, TM News com muita informação para a gente falar aqui de Vasco, falar de tudo que está acontecendo no nosso Vascão. Antes da gente começar, eu peço para você que deixe o like, isso ajuda muito a gente a continuar crescendo aqui no YouTube e se inscreva no canal que também ajuda demais a gente. Batemos aí 7.700 inscritos, bora agora aos 7.800. Sei que vocês conseguem bater essa meta. Muito obrigado aí pelo carinho de todo mundo, cada vez crescendo mais aqui o TM News, então por isso que eu peço para você, deixa o like, se inscreve no canal, vídeo todo dia às 10h30 e live todo dia às 6h30 da tarde. Então vamos embora, vamos falar de Vasco e vamos virar a chavinha, né? Sair um pouco do Brasileirão e começar a pensar agora em Copa do Brasil. Amanhã o Vasco enfrenta o Atlético Goianiense na primeira rodada das oitavas de final lá em Goiânia, tá? O Vasco viaja hoje para Goiânia e tem duas dúvidas. Maicon e Adson são dúvidas, porque o Adson não sabe se ainda está 100%, já está 100%, já pode começar jogando, mas vai ser reavaliado hoje e verá se vai jogar ou não, se vai viajar para Goiânia ou não. Mesma coisa o Maicon, que no jogo passado sentiu uma lesão na coxa, acabou tendo aí algumas dores durante o final de semana e agora vai ser reavaliado também. O Maicon pediu para viajar, falou que está com total condições, porém vai ser reavaliado e se realmente constatarem uma lesão de algum grau, 1 ou 2, o Maicon ficará de fora da viagem se tratando no Rio de Janeiro. O Vasco tem a possibilidade de vencer o Atlético Goianiense, apesar de eu achar que é um time muito chato. Eu, particularmente, prefiro pegar adversários um pouco mais fortes nessa fase da competição. Por quê? Porque você pega, por exemplo, o Atlético Goianiense, é um time que vai se fechar, é um time que vai dar tudo para não levar um gol e às vezes consegue um gol de contra-ataque, num escanteio, que a gente sabe que o futebol é assim. Então, eu preferiria pegar um Corinthians, um Grêmio, um Fluminense, que apesar de estar numa fase melhor agora os três, mas ainda é um time que vai se abrir mais para o Vasco poder encontrar espaços. Então, é um jogo muito difícil, não dá para pensar que o Vasco já passou, que o Vasco já está classificado. Não, pelo contrário, o Vasco vai ter que jogar muita bola para passar. Apesar de que o Atlético Goianiense, nesse momento, pensa mais no Brasileirão, porque é uma competição que está muito delicada, eles estão começando a entrar numa fase muito delicada no Campeonato Brasileiro. A gente vai até colocar na tela aqui a classificação do Brasileirão para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? O Atlético Goianiense hoje é o lanterna da competição, com 12 pontos, já está a 6 pontos do Grêmio, que tem 2 jogos a menos, então ele pode ficar a 7 pontos, tá, do Corinthians, caso o Grêmio vença o seu próximo jogo, até empate, o jogo que está atrasado. Então, o Atlético Goianiense já começa a pensar no Brasileirão, talvez até poupe alguns jogadores na Copa do Brasil, porém, ainda não temos certeza. Logicamente, a escalação só vai ser liberada amanhã, uma hora antes do jogo, que a gente vai narrar aqui no TM News. Mas a expectativa é de vitória, pelo menos 1-0, apesar de ser um jogo bastante difícil. É a hora do Paiva virar a chavinha, sair um pouco do Brasileirão, 2 derrotas seguidas, e agora que a gente vai ver se o Paiva vai conseguir realmente manter o bom desempenho que ele vinha tendo. Agora, na fase difícil, agora na fase de críticas, é a hora que a gente vai ver se o Paiva vai conseguir ou não sair dessa situação. Se conseguir, vai mostrar que tudo que a gente falou que estava errado, tomara, né, que consiga, veio calando a boca dos críticos e dos desconfiados, como sou eu, principalmente pela questão aí de inexperiência. Ele tem algumas questões aí de inexperiência ainda, apesar de estar gostando bastante do trabalho dele. Tem algumas questões que ele poderia, que ele vai, na verdade, aprimorar ao longo dos anos, principalmente algumas leituras de jogo, porém, tá, ele sabe o que faz. Gostei da estratégia dele de colocar o Coutinho no primeiro tempo e o Payet no segundo, porque os dois não têm condições de jogar os 90 minutos. Se tivesse pelo menos um com essa condição, seria melhor. Porém, os dois não têm condição nesse momento de jogar 90 minutos. Se colocar os dois no primeiro tempo, a qualidade vai estar aqui em cima e na hora que eles saírem, pode estar aqui embaixo. Ou seja, ou eles podem cansar, não podem render tanto. Então, nesse momento, eu gosto da estratégia dele, mas daqui uns 2, 3 jogos é hora de colocar os dois para jogarem juntos, tá? Então, a gente vai ver o que vai acontecer nesse jogo. Eu acredito em uma vitória do Vasco, acredito que vença pelo menos por 1-0 o Atlético Goianiense. A provável escalação é Jardim no gol, Paulo Henrique, Maicon, só que se o Maicon não for é o Rojas, Léo Pelé, Piton, Hugo Moura, Cocão e Coutinho. Mas o Cocão estava suspenso? Não, no Brasileirão.
Adson também, se não for, continuará o Emerson Rodrigues como titular, David e Vegetti, tá? Então esse é o provável time do Vasco para esse jogo contra o Atlético Goianiense. Espero muito que o Vasco vença e tomara que o Paiva consiga sair de cabeça erguida dessa situação. Primeiro momento que ele está tendo mais pressão, já tem uma parte da torcida criticando muito o Paiva, eu acho desnecessário também uma crítica tão exacerbada em cima do cara, que vem tendo bons resultados, vem tendo bons trabalhos, mas nesse momento passa por uma fase um pouco mais difícil, não vou nem falar uma fase, mas por uma fase mais difícil, e agora é hora de trocar virar a chave, talvez sair um pouco da pressão do Brasileirão, para ir para a Copa do Brasil seja o mais importante no momento. Eu acho que o Vasco tem que priorizar um pouco sim a Copa do Brasil, fazer um bom Campeonato Brasileiro, ficar entre os 12 primeiros, pelo menos, se possível entre os 6 primeiros, mas para pegar pelo menos uma Sul-Americana. Mas a Copa do Brasil acho que tem que priorizar, porque é a competição que é o caminho mais curto para a Libertadores é a Copa do Brasil. O Vasco perdeu 2 jogos muito importantes, o Vasco se afastou muito do G6, então a Copa do Brasil é o caminho mais fácil para a Libertadores. O Vasco tem condições de ganhar com o elenco que vem se formando, o Paiva acredita ainda no trabalho dele, mas é agora que a gente vai ver, que a gente vai separar os homens dos meninos. O Paiva não foi bem? Não demite. Pega ele os próximos 4 jogos, tá? Vamos ver, tem Bragantino em casa, Atlético Goianiense fora em casa, tem alguns jogos aí que a gente pode testar. Se não for bem, não demite. Volta para a base e traz um técnico mais cascudo, mas já começa as conversas para a gente ter uma segurança de que se o Paiva não aguentar tranco, já tem alguém ali para entrar no lugar dele. Bom, vamos falar agora de mercado da bola. Tá? Antes, só deixa eu ressaltar uma coisa aqui. Ontem o Vasco chegou a 61 mil sócios torcedores. Muito importante isso, uma marca muito bacana. Se o trabalho continuar sendo bem feito na parte do marketing, principalmente com contratações pontuais, igual essa do Coutinho, eu acho que o Vasco pode alcançar os 100 mil sócios. E tenho certeza que tem capacidade para isso. A gente já bateu mais de 200 mil, quase 200 mil sócios, mas o Campelo não soube aproveitar aquela onda, né? O Pedrinho já é diferente. O Pedrinho tem capacidade, tem inteligência, tem estudo para aguentar tudo isso. E eu espero muito que o Pedrinho faça um bom trabalho e consiga colocar muitos sócios torcedores do Vasco. Lembrando que isso ajuda na questão de contratação, na questão de dívidas, na questão de pagamento de salário, ajuda em tudo. Então, se você puder, se associe, que isso é muito importante para o Vasco. Vamos falar agora de mercado da bola. Vou começar com o zagueiro, as informações que a gente deu ontem sobre o zagueiro, tá? Que pode estar chegando ao Vasco. Não foi revelado ainda o nome do zagueiro, tomara que durante o dia de hoje seja revelado para a gente. Se for revelado, eu vou abrir uma live aqui, independente do horário. Ele está muito próximo, a negociação está muito próxima de ser concretizada, tá? A gente pode até ter um anúncio nessa semana, dependendo das conversas, e parece que os salários apresentados aí para esse atleta são de 300 a 700 mil reais, tá? E o tempo são 2 anos de contrato, que é até dezembro de 2026. Mais de 2 anos, né? Mas aí 2 temporadas, basicamente. Talvez seja um jogador que venha da Europa, tá? Que pode ter ficado sem contrato na Europa pelo tempo de contrato, tá? Ou algum jogador que esteja no Brasil realmente. Mas a gente não tem essa informação, não vou ficar especulando aqui, mas os salários giram em torno de 300 a 700 mil reais. É um jogador consagrado, pelo que já falaram, e que vem para ser titular. A gente não sabe ainda quem é, e parece que as luvas giram aí em torno de 5 milhões de reais, que é até um valor razoável pelo tempo de contrato que ele vai ter. São aí são 24 meses para frente, né? Então não é um salário, uma luva absurda nos termos do futebol. Questão agora de Gonçalo Álvares, ele quer sair do Audax Italiano, ele gostaria de vir para o Vasco, falou isso para os empresários, o Vasco deu uma brecada no jogador, ou que se fosse por um empréstimo, com opção de compra, ou assim, descontrato, poderia haver uma contratação. Porém, nesse momento, não é prioridade jogador de lado, na verdade é, mas não é tanto, e eu vejo ali como também esse cara como uma cortina de fumaça, porque numa dessas o Vasco poderia sim fazer a contratação dele, mas deu uma brecada no jogador. Vou falar 3 nomes aqui que... vamos começar. Michael, Mina e Tolói. Desses 3 nomes, 2 eu já cravo que não tem a mínima chance de vir, que são Mina e Tolói. Michael, existe uma pequeníssima possibilidade do Michael vir. Ele dá prioridade para o Flamengo numa eventual volta ao Brasil. Se não for o Flamengo, ele vai tentar o Cruzeiro. Em última circunstância, ele vai tentar o Vasco. É bom a gente lembrar, tá? O Michael pediu para sair do Al Hilal,
porque o Flamengo tentou uma conversa com ele, o Jorge Jesus brecou porque não tinha substituto. Agora tentaram a contratação do Vitor Roque, o Michel estava esperando essa contratação se concretizar para começarem as negociações com ele. A partir do momento que cancelaram a negociação com o Vitor Roque, que o Vitor Roque rejeitou o Al Hilal, o Michael pediu para sair, porque ele viu realmente que não ia conseguir sair sem esse pedido. O Jorge Jesus aceitou, o Al Hilal aceitou, só que só a partir do dia 13 do mês que vem vai haver essa rescisão contratual. Sendo rescisão, o jogador fica livre no mercado, não tem essa questão aí de mercado, só a questão de documentações, tá? Ou seja, só a questão de bidar, essas coisas. Porém, como a gente disse no vídeo de ontem, na live de ontem, o Michael dá prioridade ao Flamengo. É muito difícil ele vir para o Vasco, mas tem um mínimo assim de chances, caso, logicamente, o Pedrinho se mexa rápido e consiga convencer o jogador a vir para o Vasco. Mas até o momento não tem negociações entre Vasco e Michael. Vamos falar agora de Brian Rodrigues. Tá, as negociações, agora como todo mundo voltou a falar, né? A gente já está falando faz alguns dias do Brian Rodrigues, das negociações, mas elas estão em stand-by, gente, elas estão pausadas por conta daquela acusação de agressão, de violência sexual do Brian Rodrigues. O jogador já falou que se declara inocente. É mais ou menos o seguinte: ele levou uma menina para o seu apartamento, a menina aceitou estar lá, e segundo as fontes da vítima, da provável vítima, ela falou que ele levou mais 2 amigos e ela não consentiu com isso. Eles não aceitaram e violaram ela sexualmente. Então ele está sendo acusado disso, ele se diz inocente, falou que o advogado dele já prepara, parece que algumas provas para tentar inocentá-lo. Eu não vou dar de juiz falar que ele é culpado ou inocente. Se ele for culpado, tem que pagar. Se for inocente, tem que ser bem inocentado, tem que botar no lugar, todos os lugares que ele está inocentado, tá? Porque se sai que ele é culpado, ele vai sair em todos os lugares. Então, se for inocente, sai em todos os lugares também. Brian Rodrigues inocentado, tá? E agora o Vasco está esperando essa sentença sair. O Vasco tenta um empréstimo com a obrigação de compra. Na verdade, com opção de compra, chegando à obrigação de compra se ele bater algumas metas. O América do México só quer vender e já pediu 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais, pelo jogador. Porém, o Corinthians levou um não bem bonito na cara quando ofereceu 3 milhões e meio de dólares, tá? Cerca aí de 15 milhões de reais, quase 16. O Corinthians levou um belo de um não na cara na hora que ofereceu isso, tá? Então, o América do México quer 5 milhões de euros pelo jogador, não é um valor absurdo, esses 30 milhões de reais para um jogador desse calibre. O Peñarol também tem interesse, só que o presidente do América do México deu uma declaração alguns dias atrás, dizendo ao Corinthians, no caso, que o Brian Rodrigues não seria negociado nessa janela. Agora, blefe, pode ser. Pode ser para aumentar o valor dele? Pode ser. Pode ser verdade? Pode ser. Mas talvez nesse momento o Brian Rodrigues não saia do México. Pode melar a negociação, pode não vir agora, pode vir só na próxima janela, mas isso tudo a gente vai ter que esperar para saber o que vai acontecer. A gente está indo atrás de mais informações para saber o que está acontecendo, se o Brian Rodrigues pode ou não vir para o Vasco nessa janela, se o Vasco vai insistir, mesmo com a questão da violação sexual, mas o Vasco, pelo jeito, vai dar uma pausa, vai esperar a sentença sair, porque é foda, né? Você vai, contrata o jogador, às vezes por empréstimo com obrigação de compra, vai ter que comprar, e o cara é condenado pela justiça lá no México, vai ter que acabar com todo o contrato, vai perder dinheiro, entre muitas outras coisas. Então o Vasco está esperando a sentença para ver se vai prosseguir com as negociações ou não. Até por isso, pode ser que ele não saia nessa janela para preservar a imagem do jogador que jogou a Copa América nos Estados Unidos com o Uruguai. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Novamente peço para vocês que deixem o like, isso ajuda muito a gente. Se inscrevam no canal também, isso ajuda demais a gente continuar crescendo e continuar nosso trabalho aqui no YouTube. E 6h30 eu tô de volta aqui com mais TM News. Deixa o like, se inscreve no canal e até daqui a pouquinho.